O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus amados, nós vamos abrir a palavra de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em João capítulo 2. João capítulo 2, versos de 1 a 11. João capítulo 2, versos de 1 a 11. Lido o texto, por favor, mantenha sua Bíblia aberta comigo nesta passagem. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei d'água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém. Princípios de Jesus para um casamento feliz. A primeira coisa que eu quero dizer, a título de introdução, é que a família é o palco das nossas maiores alegrias e é também o território das nossas maiores angústias. A família é o território das nossas celebrações mais importantes, mas é onde também choramos as lágrimas mais amargas. A história bíblica é uma história de famílias muitas vezes tensionadas. É a tensão de Caim e Abel, é a tensão de Esaú e Jacó, é a tensão de José e seus irmãos, é a tensão de Absalão e Aminon, e por aí vai. Aqui nós encontramos um fato muito curioso, porque Jesus dá início aos seus milagres, aos seus sinais, propositadamente, numa festa de casamento. E me parece que o casamento, a família, é o palco onde mais necessitamos dos milagres de Jesus. Pois que é lá dentro desta arena que nós enfrentamos as nossas maiores preocupações. Então eu queria fazer aqui um pequeno diagnóstico do nosso auditório. Quantas pessoas casadas nós temos? Levanta a mão, os casados. Ok, obrigado. Quantas pessoas solteiras nós temos? Levanta a mão, os solteiros. Temos um time aí também. Quantos que desejam recomeçar a relação conjugal? Levanta a mão. Bênção de Deus, ok. Então, essa mensagem é para todos nós. Nenhum de nós está fora do alcance dessa palavra. Quais são os princípios desse texto para nós termos um casamento, uma família feliz? Primeiro princípio:
precisamos convidar Jesus para o nosso casamento, para a nossa casa, para a nossa família. Versículo 2 diz que Jesus também foi convidado. Você convida alguém que é especial para você. Você não convida para o seu casamento, para a sua família, uma pessoa estranha, que você não conhece, que não faz parte do seu relacionamento. Você não tem prazer em receber. É muito importante entender isso, que quando convidamos Jesus para a nossa casa, não deveria ser aquele convite de um hóspede, que vem e que vai, como os demais convidados. Aliás, quando o apóstolo Paulo está tratando essa matéria lá em Efésios 3, ele diz que assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. E a palavra habitar lá não é o habitar de um turista que, viajando, se hospeda no hotel e no dia seguinte arruma as malas e vai embora. Não é alguém que está apenas de passagem na nossa vida. A palavra habitar lá é o que mora na casa, é o dono da casa, é o que tem as chaves da casa. Jesus não deve ser apenas convidado para estar na nossa casa. Jesus deve ser o Senhor da nossa casa. Ele deve ter todas as chaves de todos os cômodos, não da casa física, mas do nosso coração. Ele é o Senhor da nossa casa. A maior necessidade de uma família não é de uma casa melhor, de uma casa maior, de móveis mais requintados, de decoração mais sofisticada. Tudo isso é bom, mas tudo isso não é capaz de fazer uma família feliz. Há pessoas que moram em palacetes. Há pessoas que moram em apartamentos caríssimos, requintados, com mobiliário caríssimo. E apesar de todo esse requinte, não tem paz, não tem alegria, não tem contentamento, porque ali não tem espaço para Jesus. E não é possível a verdadeira felicidade sem a presença de Jesus, sem o controle de Jesus. Então esse é o primeiro princípio. Você já convidou Jesus para ser o Senhor da sua casa? Para reinar no seu lar? Para ser o conselheiro da sua família? Para dar as diretrizes da sua vida familiar? Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio é que mesmo quando Jesus está presente na nossa casa, os problemas podem acontecer, sabia? Convenhamos aqui. Você acha que todos os crentes têm um casamento feliz? Vocês conhecem alguma pessoa que é crente de verdade e o casamento é um problema? E a família está numa luta grande? Vejam vocês no texto que Jesus está presente, mas olha o versículo 3: tendo acabado o vinho. Naquela época a festa não era uma festa de uma noite, como nós temos hoje, onde se faz a cerimônia religiosa na igreja, depois vai para um cerimonial, e ali tem um banquete, e ali tem uma festa. Era uma festa que demorava às vezes 7 dias, no mínimo 3 dias. Os convidados vinham e ficavam. E no Oriente, uma das coisas mais importantes é a provisão. É uma desonra para um oriental convidar alguém para a sua casa e não ter comida, e não ter provisão. O vinho naquela época tinha uma conotação diferente de hoje. O vinho era água, era bebida. Faltar vinho era uma desonra. Até porque na Bíblia o vinho é símbolo de alegria. Faltar vinho é faltar alegria. O que é curioso é que acontece às vezes que a alegria vai embora do casamento na própria festa do casamento. Às vezes a alegria vai embora do casamento na própria lua de mel. Eu me lembro, pastor Ival, que um dia eu estava no meu gabinete e entra uma mulher chorando muito, com a palma da mão rasgada. E eu falei: filha, o que está acontecendo? O que houve com você? Ela me disse: meu marido me agrediu. Eu perguntei: quantos anos de casada? Ela disse: 3 meses.
Notinha de rodapé. Será que não percebeu no namoro? Será que não percebeu no noivado? Tem namoro, irmãos, que quando termina, a gente vai fazer um culto de ações de graças. Porque um namoro ruim é um ensaio para um casamento trágico. Notinha de rodapé para papai e mamãe. Não se constrange em interferir no namoro dos filhos. Se você percebeu que a coisa não está legal, não está indo bem, chega junto. O meu sogro sempre dizia o seguinte: chorar não mata filho, não. Porque às vezes quando o pai e mãe vai falar, filho não gosta, filha não gosta. Até chora. Chorar não mata filho, não. Agora um casamento ruim é uma tragédia. Às vezes o vinho acaba na festa, nos primeiros anos. E não estou falando de gente que não é crente, não, de gente de Deus, gente crente. O vinho acabou. Eu não sei como é que está na sua casa, mas é hora de parar e perguntar: meu Deus, será que o vinho da alegria foi embora da minha casa? Será que nós entramos numa rotina pesada, densa, árida? Será que nós já colocamos o relacionamento no piloto automático? Será que nós estamos apenas convivendo, mas não desfrutando de comunhão, de prazer, de alegria, de diálogo, de afeto, de carinho, de romantismo, de deleite na vida conjugal? É hora de cada um de nós refletirmos sobre isso. Terceiro princípio: identifique o problema o mais cedo que você puder. Olha comigo o versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Eu fico maravilhado com esse texto por uma razão. Deus deu certamente à mulher uma espécie de sexto sentido. O homem só consegue ver as coisas numa caixinha. O homem é meio tapado para essas coisas. A mulher vê várias caixinhas ao mesmo tempo. A mulher tem uma percepção que o homem não tem. Ela chega num ambiente, se ninguém falar nada com ela, ela já pesca o que está acontecendo. Note que quem percebeu que faltou vinho não foi o noivo, não foi o maître da festa, não foi o pai da noiva, não foram os garçons, os serventes, que estavam lidando diretamente com o problema de servir. Foi uma mulher, foi Maria. Via de regra, meus irmãos, quando falta alegria no casamento, a primeira pessoa que identifica isso é a mulher. Quem busca a solução, via de regra, é a mulher. Isso é tão importante, porque às vezes as coisas estão acontecendo, os problemas estão lá, surgindo, a gente faz de conta que não existe, a gente bota debaixo do tapete, a gente posterga a abordagem, acha que os problemas vão se resolver por si mesmos, que o tempo vai curar o problema, vai resolver o problema, e tempo não resolve o problema, às vezes piora. Então surgiu um problema, é hora de identificar, de diagnosticar. O que está acontecendo? Por que está acabando o diálogo? Por que o brilho do rosto foi embora? Por que chega em casa calado? Não tem conversa, não tem diálogo, liga a televisão, se desliga do relacionamento? Por que está faltando afeto? Por que o relacionamento íntimo está escasseando? Ou até acabando? O que está acontecendo? Qual é a causa? Qual é o motivo? Se nós não diagnosticarmos mais cedo, preventivamente, profilaticamente,
Depois o tratamento vai ficar mais difícil, mais pesado, mais arriscado. Então eu pergunto aqui para todos nós: será que não tem necessidade hoje da gente dar uma olhada melhor? Um olhar mais profundo? Para o casamento não cair na rotina? Porque um dos grandes problemas do casamento hoje, irmãos, é chamado rotina. E eu não estou falando de gente incrédula, não, estou falando de gente de Deus. Gente que serve a Deus, gente que vem para a igreja. Às vezes, até o ativismo religioso pode ser um problema. Todo mundo engajado, mas a família está isolada, sem comunicação, sem diálogo, sem afeto, sem abraço, sem beijo, sem calor, sem romantismo, sem doçura. Mas vamos ao quarto princípio. O quarto princípio é o seguinte: diagnosticado o problema, leve-o imediatamente a Jesus. Olha comigo, versículo 3 ainda. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Olha a sabedoria da Maria, olha a prudência dela. Ela poderia ter humilhado aquela família, ela poderia ter azedado a festa, ela poderia ter saído pelos corredores comentando nas mesas: essa família não planejou essa festa, que vergonha, que fracasso, convidaram mais gente do que podiam, está aí, sem provisão. Os convidados estão aqui, mas não tem comida. Os convidados estão aqui, mas não tem vinho. Quantas vezes, meus irmãos, a gente agrava o problema em vez de resolvê-lo? Porque ao surgir um problema dentro de casa, a gente começa a falar mal do marido, fala mal da esposa, fala mal dos pais, fala mal dos filhos. Usando uma palavrinha bem brasileira, lavando roupa suja do lado de fora, expondo às vezes o marido, expondo às vezes a esposa, jogando uma pessoa contra a outra. Maria está nos ensinando um princípio. O melhor lugar para você levar os problemas que surgem no casamento, na família, é levar e colocar esses problemas aos pés do Senhor Jesus. Fala para Ele. Em vez de espalhar, em vez de subir no alto de uma montanha e soltar um saco de penas que não dá para recolher mais depois, leve este assunto, coloque nas mãos de Jesus. Ore sobre o assunto, fale com Deus, dobre os seus joelhos, peça sabedoria, peça discernimento, peça prudência, peça coragem, peça humildade, para tratar do assunto de maneira sábia e sensata. Eu fico olhando, por exemplo, uma crise familiar, para mim uma das mais agudas, não só familiar. Lembra lá de 1 Samuel 30? Quando Davi chegou com os seus 600 guerreiros, capatazes, na cidade de Ziclag, onde estavam as famílias de todos eles. Quando chegaram, a cidade estava queimada. A cidade tinha sido ferida. As mulheres, os filhos e as filhas tinham sido levados e levadas cativos. E diz o texto que Davi chorou, até não ter mais forças para chorar. E cada um dos 600 homens de Davi, que eram aliados dele, gente que dava vida por ele, em virtude de ter atingido a família, porque quando atinge a família, irmãos, atinge mais a gente do que se tivesse atingido a gente mesmo. Mexe com seus filhos, é melhor mexer com você. Dói mais em você do que neles. E o texto diz que os homens querem matar Davi, querem apedrejar Davi.
O que fazer? Davi nos ensina uma lição maravilhosa. Diz o texto lá: reanimou-se, porém, Davi no Senhor seu Deus, e colocou-se em oração. Porque às vezes a gente reage com bravatas, com palavras duras, ou com autodefesa. Mas Davi se reanimou não para acusar as pessoas que estavam querendo apedrejá-lo, não para se vitimizar. Ele se reanimou para buscar a Deus em oração. E quando ele buscou a Deus em oração, Deus abriu para ele um caminho, uma solução. Aqueles que queriam matá-lo agora se ligam a ele de novo, e o inimigo que parecia imbatível é derrotado. As famílias que estavam cativas, as mulheres, os filhos e as filhas, foram recuperados. Porque Davi levou o assunto e colocou o assunto aos pés do Senhor. Quinto princípio. Olha comigo aí, versículo 4. Mas Jesus, então Maria, mãe de Jesus, lhe disse: eles não têm mais vinho. Versículo 4. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenham contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Vamos entender só uma coisinha aqui, irmãos, porque eu já vi muita gente dizer: olha, Jesus foi um pouco indelicado com a mãe dele, né? Mamãe, não chegou a minha hora. Jesus nunca se dirigiu a Maria nesses termos, mamãe. Quando ele diz mulher, não é um termo pejorativo ou de desrespeito, não. Essa foi a mesma palavra que ele usou lá na cruz. Mulher, eis aí o teu filho. Seria na nossa cultura brasileira a mesma coisa dizer senhora. Era uma palavra respeitosa. Mas o que Jesus está ensinando aqui, que ele não é guiado, ele não é controlado, a agenda dele não é feita mediante a pressão da terra. Ele age dentro da agenda de Deus. Ele age no tempo de Deus. Não no nosso cronos, mas no kairos de Deus, no tempo oportuno de Deus. Bom, entender isso é maravilhoso também, irmãos, porque às vezes nós achamos que Deus tem que se submeter à nossa agenda, à nossa pressão, do nosso jeito, do nosso modo. Lembra lá quando o Naamã chegou da Síria, lá em Israel, para ser curado pelo Eliseu? E Eliseu lá de dentro da casa falou: você vai lá, dá 7 mergulhadas no Jordão lá. Mas assim não vale, ué. Que é isso, eu fiz uma viagem tão longa, eu esperava que ele chegasse, que ele fizesse uma liturgia, que ele fizesse todos os gestos religiosos. Não dá. Às vezes nós queremos estabelecer a liturgia que Deus vai fazer as coisas. Deus não se submete à nossa soberana vontade, não. A soberana vontade é dele. E ele age no tempo dele, da forma dele. Então calma. Foi o que Marta disse: o senhor agora não adianta mais não. O senhor não veio na hora certa, agora para que veio também? Já, se o senhor estivesse aqui, meu irmão, não temos irmã agora o problema, agora o caldo entornou. Ô Marta, eu não fui não, Marta, eu não serei não, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, eu resolvo esse problema agora. Então, ele tem o tempo dele. Então, acalma o seu coração. Acalma o seu coração. Vamos ver ainda, por gentileza, o 6º princípio no texto. Faça o que Jesus mandar, ainda que você não esteja entendendo. Veja aí o que está escrito. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Preste atenção que esta é a última palavra de Maria registrada na Bíblia. Fazei tudo o que Jesus vos disser. A última palavra proferida por Maria, registrada na Bíblia.
O que eu acho impressionante é que Jesus, então, está escrito, versículo 6, estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações. Cada um levava 2 ou 3 metretas, devia caber quase 100 litros em cada talha de pedra dessa. Então são 600 litros de vinho que vão ser oferecidos para a festa. E Jesus lhes disse, verso 7, enchei d'água as talhas. E eles as encheram totalmente. Aqueles homens podiam falar, Senhor, eu não estou me entendendo, Senhor, não. A essas alturas, provavelmente, até os garçons já sabiam que estava faltando vinho. Ó, o que está faltando nessa festa aqui não é água, não. A água até que tem. O que está faltando é vinho. Então essa ordem não faz sentido. Ela não é oportuna, ela não é pertinente. Ela não é necessária. Às vezes, meus irmãos, nós queremos ser guiados pela nossa lógica, pela nossa razão. E o crente não vive nem pela emoção, nem pela razão, ele vive pela fé. E eu não estou dizendo que a fé é irracional. O que eu estou dizendo é que a fé é racional, mas tem hora que a fé é supra-racional. Tem hora que você não entende. Como é que aquele homem com a mão ressequida na sinagoga de Cafarnaum vai entender Jesus? Estenda a tua mão. Por exemplo, mas a minha vida inteira eu quis estender a minha mão, mas o Senhor está me dando uma ordem, não faz sentido. Se fosse a minha vontade, eu já teria acontecido há muito tempo. Aí. Como é que Jesus chega para um camarada que está paralítico, 38 anos, fica de pé? Ué, mas ficar de pé eu sempre quis. Aí. Que lógica faz Jesus chegar na boca do túmulo do Lázaro e dizer, Lázaro, vem para fora. Falar, mas um morto não escuta. Irmãos, viver pela fé é ir além da sua lógica, é ir além da sua razão. Você não questiona uma ordem de Deus, obedeça. Opa, até para segurar o negócio aqui tem que ter fé. Então vamos lá. A ordem era essa, enchei d'água as talhas. Notinha de rodapé aqui, notinha de rodapé. O encher é curioso, porque tem um outro texto na Bíblia, lá no Novo Testamento, que fala de encher também, não tem? Efésios 5,18. O que está escrito lá? Enchei-vos do Espírito. São 2 palavras em português, é a mesma palavra, mas no grego eram diferentes. Lá em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito, é para ser cheio hoje, amanhã, a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, ao longo da sua vida, continue sendo cheio, mais cheio, cheio. A plenitude de ontem não serve para hoje, tem que ser cheio de novo hoje. Essa aqui não. Enchei d'água as talhas, era para ser cheio, só aquele dia acabou. Tem gente que acha que porque Jesus fez desse jeito, ele vai fazer todos os lugares, todas as vezes, do mesmo jeito. Jesus não fica preso a essa agenda, não. É curioso que o Paul Yong-Cho, que já partiu para o Senhor, escreveu num livro que 3 meninas estavam indo para uma cerimônia religiosa e tinha um rio caudaloso para atravessar. Falaram, se Pedro andou sobre as águas, nós andamos também. Entraram no rio e morreram. Aí o Pedro andou sobre as águas debaixo de uma ordem especial e específica de Jesus. Vem! Então, o que significa isso? Significa que se o Senhor lhe deu uma ordem, obedeça. Não questione, não postergue. Olha o que está escrito aqui, irmãos, isso é maravilhoso. Versículo 7, e lhes disse... Mas no versículo 8 diz, e lhes determinou, é diferente. Determinar é dar uma ordem, clara, peremptória, imperativa. Qual foi o resultado? Versículo 8,
E eles o fizeram. Eles não chegaram, Jesus, explica melhor esse negócio para nós. Por que o senhor está mandando encher essas talhas de água? O senhor sabe quantos litros pega cada talha? São 100 litros, é muita água. E vai ficar pesado para chuchu, porque a talha já é de pedra. Não duvidaram, não questionaram, não postergaram, fizeram o quê? Obedeceram. Então obedeça a Jesus, o problema nosso é a obediência. Às vezes os problemas se acumulam no nosso casamento, na nossa família, que a gente, embora saiba a verdade, conheça a verdade, tenha os princípios de Deus, a gente tem dificuldade de quê? De obedecer. Sétimo princípio. Creia no milagre. Creia no milagre. Olha aí comigo, por gentileza. Versículo 9. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde vinha, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: olha, todos costumam pôr o bom vinho primeiro, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Eu fico imaginando essa cena. O que eles levaram para lá? Água. Aí o mestre Sala, que era o mestre, que era o responsável pela festa, enfia cumbuca na talha d'água. Era água. A hora que ele traz a cumbuca, a boca mudou a substância. Houve uma transubstanciação. Agora não é mais água, agora é vinho. Quando é que o milagre acontece? Quando você obedece, quando você crê. Bom, está faltando vinho, e ele mandou levar água, mas água é água, água não vira vinho, não vai virar vinho, não vai acontecer. Você conhece quem diz assim para mim, essa semana eu escutei isso: para mim não tem mais jeito, para o meu casamento não tem mais solução, já esgotei todos os recursos, já tentei todas as alternativas, acabou. Certa feita, agora muito recentemente, pouco tempo até, uma mulher chegou para mim para comunicar que ela estava se separando. Eu tomei um susto, porque sabe aquela pessoa que você olha assim e fala, deve ter um casamento modelo? E eu perguntei para ela assim: ô minha filha, mas você está se divorciando por que razão? E ela me fuzilou com o olhar e disse assim: secou. Está claro para você botar a legenda? Secou, pronto. E eu disse assim para ela: minha filha, mas se secou, tem esperança, ué. Ela regalou os olhos e falou: o senhor não está maluco não? Eu falei: tem esperança. Porque se Deus fez a vara seca de Arão florescer, Ele faz florescer o sentimento do seu coração também. Ela disse: o senhor é doido. Eu estou falando para o senhor que morreu, entendeu? Morreu. Falei: morreu? Então tem esperança, ué? Você não leu na Bíblia lá que Jesus ressuscita os mortos? Ele ressuscita o sentimento que morreu aí dentro. Falei: pastor, o senhor é biruta mesmo. Eu estou falando que acabou, agora, não tem mais nada, acabou tudo, acabou. Entendeu agora? Falei: acabou? Ué, mas então tem esperança? Você não leu na Bíblia lá que Deus chama a existência as coisas que não existem? É para chamar até o que não existe aí no seu coração. E eu disse para você: não vai divorciar agora não, você vai orar comigo um tempo, depois você volta aqui, para vamos conversar de novo. O tempo passou, ela voltou. Pastor, acabou a vontade de divorciar. Jesus está mudando a minha história, a minha vida, o meu coração. Você precisa crer que Deus faz, que Deus pode, que Deus quer. Não há causa perdida para Ele, não há casamento irrecuperável para Ele, não há família sem restauração para Ele. Mas vamos ao oitavo e penúltimo princípio. O melhor, quando Jesus manifesta o seu poder, sempre vem depois. Olha aí comigo, versículo 9 e 10.
chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Eu gosto desse texto porque eu acho que esse texto confronta a nossa prática hoje. Então vou só trabalhar um pouquinho a cultura nossa. Toda festa que você vai, aqui no Brasil é a mesma coisa. Vai numa festa de casamento, os salgadinhos mais ruinzinhos começam a ser servidos. Só coisa ruim. Mais fraquinho, serve. Aí que você já está não aguentando mais de coisa ruim, aí começa a vir os camarões pitus, assim, que é bonitão, assim. Aí você não aguenta mais. A metade do povo já foi embora também. Não é assim aqui? Primeiro serve o ruim, depois o bom. Lá era diferente. Primeiro o bom vinho. Depois que o cara está meio assim alegre, aí vai qualquer tipo de vinho, o cara bebe e está achando que está bom. Já perdeu a capacidade do paladar. O que é maravilhoso entender é que o vinho que Jesus transforma é de melhor qualidade. Casamento não tem que ser ladeira abaixo. Ah, pastor, casamento bom é na lua de mel, primeiros anos, romantismo, etc e tal. Depois vira rotina, depois tem que aguentar mesmo, já, desculpa da expressão, já comeu a carne, agora tem que roer os ossos, já aquela história toda. Casamento pode ser cada vez melhor, gente. Eu não sou entendedor de vinho não, mas os entendidos dizem que quanto mais tempo o vinho fica, melhor ele é. Porque às vezes, irmãos, não tem mais todo aquele fervor da paixão sentimental, mas tem uma amizade linda, tem uma comunhão profunda. A vida íntima pode não ser com todo aquele afã, mas talvez tenha qualidade melhor. E quando Jesus manifesta o seu poder, o melhor sempre vem depois. Então se empolgue de novo com o seu casamento. Celebre de novo o seu casamento. Peça a Deus para restaurar a alegria, o romantismo. Comece a criar coisas novas também. Ô maridão, leva umas flores para sua mulher de vez em quando. Surpreenda a sua mulher dando um presente para ela. De vez em quando dá o cartão de crédito para ela e fica orando em casa. Fala: Senhor, tem misericórdia também. Leva num bom restaurante. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que eu acho interessantíssimo. Eu conheço casais que trabalham, acumulam e nunca desfrutam do que Deus dá. Lá em Eclesiastes diz que você deve usufruir do que Deus lhe dá. Então você pode comprar a roupa que você gosta, você pode comprar o calçado que você gosta, você pode ir no restaurante que você gosta, você pode fazer uma boa viagem, bonita, agradável. Não estou fazendo loucura, falando fazer loucura não. Estou dizendo fazer dívida para curtir não. Estou dizendo que o que Deus lhe dá, você pode usufruir. Porque se você não usufruir, quem não ralou vai usufruir. Está lá em Eclesiastes. Quem nunca suou a camisa é que vai viver no bonzão lá e você ralou a vida inteira e não usufruiu nada. Você está igual o filho mais velho lá, trabalhando, nunca me deixa um cabrito. Meu filho, a fazenda toda era sua. Você podia comer cabrito todo dia, você podia fazer churrasco todo dia. Mas deixa eu terminar com o último ponto. Quando Jesus manifesta o seu poder, a glória de Deus se manifesta e as pessoas creem no Senhor. Olha o versículo 11. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. A família precisa ser um lugar onde a Shekinah de Deus, a glória de Deus esteja presente. E quando a glória do Senhor está presente, o Senhor mesmo produz fé nos corações. A família é um palco, não só da glória de Deus, mas da salvação de Deus. Vale destacar
E no capítulo 4, lá no final, nós temos um outro milagre de Jesus em Caná da Galileia. É a cura do filho de um oficial do rei. O Jesus que está presente nas horas mais alegres da família é o mesmo Jesus que está nas horas mais tristes da família. O Jesus que traz alegria para uma festa de casamento é o Jesus que traz cura para um filho que está doente. Este é o nosso Jesus, presente na família nas horas alegres, nas horas tristes, para fazer milagres, trazer esperança, trazer alegria, trazer salvação, trazer restauração. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Então, o nosso querido pastor Arival vai orar por nós. Ora agora, depois a gente canta. Tem que fazer uma vigília. É assim? Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor. Não há nada oculto, obscuro diante dos teus olhos. Tu conheces o nosso relacionamento conjugal. O Senhor conhece o nosso relacionamento com os filhos, pais e filhos, filhos e pais. Pai, nós precisamos de Ti. Nós estamos como esse casal ali em Caná da Galileia, sempre precisando de um milagre do Senhor. E como nós lemos e entendemos a Tua palavra nesta noite, hoje é o dia do milagre. O Senhor está aqui, o Senhor conhece o problema, e o Senhor pode ordenar aqui, Senhor, que a água se transforme em vinho, que a dureza possa se transformar, ó Deus, em entrega, que a dureza de coração possa ser quebrantada aqui nesta noite, que a dor possa se transformar em alegria, que a desesperança possa se tornar esperança. O Senhor é poderoso para fazer aqui hoje, Pai. Então, derrama a Tua graça sobre nós, que proceda dos Teus lábios uma ordem nesta noite, de restauração, de cura. Faz isso, Senhor, faz isso. O Senhor sabe que a dor do nosso filho é a nossa dor, que as dores da nossa família atrapalham tudo, fora de casa, no nosso trabalho, na igreja, nos nossos empreendimentos. E nós queremos te pedir que o Senhor derrame nessa noite sobre nós esse milagre, Senhor. E que ao voltarmos para casa nessa noite, nós possamos estar consolados pelo Senhor, na certeza de que tudo vai melhorar. Faz isso, Senhor, por amor do Teu nome, por amor da Tua glória, para que as pessoas possam olhar para a nossa casa e dizer: ali houve um milagre. Jesus está ali naquela casa. Jesus está na vida daquelas pessoas que moram ali. Faz isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.